A mudança para São José do Rio Preto há 7 anos foi o começo de uma jornada que me levaria aos confins do terror e da perplexidade. No início, compartilhava um apartamento com minha prima e um amigo, mas logo decidimos mudar para uma casa em um bairro perigoso da periferia. A vida seguia, apesar dos perigos latentes, até que minha prima se foi, seguida pelo meu amigo, deixando-me sozinho em uma casa cara demais para sustentar sozinho. Com o peso das contas, não demorei a buscar um novo lar mais acessível, e o encontrei em um bairro próximo, mais tranquilo e agradável à vista. A nova casa, situada numa esquina isolada, parecia ser o refúgio que eu tanto precisava. No entanto, essa tranquilidade logo seria perturbada pela presença sinistra da minha vizinha idosa. Meu senhorio alertou-me sobre ela, advertindo para evitar contato devido a comportamentos estranhos. Sua origem e idade eram mistérios, apenas alimentando a aura de mistério que a cercava desde os primórdios do bairro. Mas desconsiderei os avisos quando ela me recebeu com gentileza, oferecendo leite e bolo no meu primeiro dia na casa. A velha senhora, com seus cabelos brancos e olhos cansados, parecia emanar uma aura maternal, lembrando-me da minha avó falecida. Nossas conversas matinais tornaram-se um bálsamo para a solidão, mas eu mal sabia que, escondidos atrás daquelas gentilezas, havia segredos sombrios que estavam prestes a serem revelados. À medida que os dias passavam, comecei a notar peculiaridades perturbadoras no comportamento da velha vizinha. Ela desaparecia misteriosamente durante o restante do dia, sem que eu a visse sair ou retornar à sua casa. O silêncio sepulcral que envolvia seu lar era interrompido apenas pelas nossas conversas matinais. No entanto, foi a chegada da minha adorável cachorrinha, Jade, que desencadeou uma mudança drástica no comportamento da velha. Sua aversão à presença da cachorra era evidente, e sua agitação revelava um desconforto profundo. O relacionamento entre nós se deteriorou rapidamente, e ela deixou de me cumprimentar pela manhã, evitando qualquer contato. Apesar da estranheza da situação, decidi seguir em frente com minha vida, até que uma noite fatídica mudou tudo. Após um dia exaustivo de trabalho, fui despertado pelos latidos frenéticos de Jade no quintal. Inicialmente, imaginei se tratar de um intruso, e armado com minha antiga pistola, subi a escada que dava acesso ao muro do terreno baldio ao lado da casa. A cena que testemunhei lá em cima me gelou até os ossos. Um vulto sombrio se movia nas sombras, e instintivamente descarreguei minha arma na direção da figura. Quando a luz da lanterna iluminou a criatura, meu coração gelou. Era a minha velha vizinha, transformada em uma abominação grotesca, rosnando como uma besta sedenta por sangue. A criatura desapareceu num piscar de olhos, deixando-me atordoado e tremendo de medo. Desesperado, busquei refúgio dentro de casa, agarrando-me à presença reconfortante de Jade, que permaneceu ao meu lado, fiel e corajosa. Na manhã seguinte, a casa da velha estava vazia, seu segredo finalmente revelado. No entanto, o terror que vivi naquela noite assombrou meus sonhos, deixando-me com a sensação de que algo maligno ainda pairava sobre aquele lugar tranquilo. A verdade sobre a minha vizinha permaneceu um mistério, mas sua influência sombria jamais será esquecida, um lembrete de que o mal pode se esconder sob as aparências mais inocentes. Você já ouviu falar sobre o povo das sombras? Eu cresci ouvindo histórias sobre eles,
mas nunca pensei que pudesse experimentar isso tão de perto. Quando éramos crianças, nos mudamos para uma chácara, e lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Nossa casa ficava no topo de uma colina, e meu pai, para adequá-la, fez algumas reformas. Apesar disso, a atmosfera antiga persistia, especialmente pelas janelas sem cortinas. Os sussurros noturnos eram apenas o começo do que viria a seguir. Os vizinhos, especialmente um casal de idosos, nos alertaram sobre a história obscura da área, mencionando um antigo cemitério e práticas de bruxaria. Eu ficava fascinada com essas histórias, mas não sabia o quão reais elas seriam. Um dia, algo estranho aconteceu enquanto dormíamos. Senti minha coberta sendo puxada por uma mão invisível, e um vulto misterioso saiu do quarto. Respirei fundo e tentei voltar a dormir, mas os sonhos perturbadores persistiram, com um homem todo de preto me levando para um lugar sombrio cheio de sombras. As visões se tornaram cada vez mais intensas. Meus cachorros latiam sem motivo aparente, e podíamos ver a sombra de um índio na janela todas as noites. No entanto, quando contávamos para os adultos, eles nos acalmavam, dizendo que era apenas nossa imaginação. O homem de chapéu se tornou uma presença constante em nossas vidas, observando-nos à porta todas as noites. Decidimos dormir com as portas trancadas, mas as visões persistiam, assombrando-nos até a idade adulta. Descobrimos que o ser que nos observava era do povo das sombras, algo relatado por pessoas ao redor do mundo. Mas ainda não sabemos o que ele queria conosco. Nos tornamos espiritualistas em busca de respostas, mas o mistério continua. Nunca dormimos de portas abertas desde então, conscientes de que algo maligno habitava aquelas sombras. Vou compartilhar uma história que mexeu comigo há muitos anos, quando eu tinha apenas 13 anos. Meus tios viviam em uma fazenda antiga, e minha tia acabará de dar à luz. Meus pais concordaram em me deixar ir ajudá-la nas tarefas da casa, e lá fui eu, sem hesitar. Todas as tardes, depois do jantar, eu tinha o hábito de ficar na varanda, apreciando o pôr do sol. Em uma dessas tardes, enquanto estava perdida na beleza da paisagem, um senhor surgiu na porta da varanda. Ele abriu a porteirinha e adentrou. Fiquei ali, paralisada, esperando que ele dissesse algo ou pedisse para chamar meu tio. No entanto, ele permaneceu em absoluto silêncio, encarando-me com seus olhos penetrantes por alguns segundos antes de se dirigir ao pomar e desaparecer. Atordoada, corri para chamar meu tio, e juntos vasculhamos cada canto da propriedade, mas não encontramos sinal do senhor. Os dias se arrastaram, e na véspera de minha partida, minha tia me convidou para ver algumas fotos antigas que haviam sido deixadas na fazenda quando meu tio a adquiriu. Ela tirou um álbum de fotografias de cima do guarda-roupa, e começamos a folhear as páginas, relembrando momentos felizes. Subitamente, ao virar uma página, nos deparamos com a fotografia do senhor que havia estado na varanda. Surpreendida, minha tia explicou que era impossível, pois aquele senhor havia falecido décadas atrás. Guardamos o álbum em silêncio, evitando tocar novamente no assunto. Os anos se passaram, e eu me casei. Então, uma tia já idosa veio me visitar.
Decidi que era hora de esclarecer a história daquele senhor. Preparamos um café e nos sentamos para conversar. Perguntei à minha tia se ela havia comparecido ao velório do tal senhor. Ela confirmou que sim. Então, questionei se ela se lembrava da roupa que aquele senhor estava usando quando foi sepultado. O que ela disse me deixou em choque, pois era exatamente a mesma roupa que o senhor vestia quando o vi na varanda. Essa experiência marcante permanece viva em minha memória, e jamais esquecerei daquela tarde na fazenda. Aquela noite foi uma das mais aterrorizantes da minha vida. Desde o incidente com a rede balançando e os arranhões em minhas costas, quando completei 15 anos, o medo se tornou meu constante companheiro. Antes, as histórias sobre espíritos e assombrações na família pareciam apenas lendas, mas aquele evento mudou minha perspectiva para sempre. Naquela mesma época, tive que realizar um trabalho escolar sobre a questão agrária no Pará, incluindo relatos das mortes de figuras importantes como Dorothy e Paulo Fonteles. Após pesquisar em um cyber e imprimir os documentos, comecei a escrever o trabalho à mão, pois naquela região interiorana ainda não havia energia elétrica. A luz das lamparinas e velas iluminava o cômodo enquanto eu escrevia e colava as fotos dos ativistas assassinados. Minha família era numerosa, composta por 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Eu dividi a cama com minha irmã mais nova. Antes de deitar, arrumei o trabalho na estante ao lado da cama. Assim que nos deitamos, a escuridão da noite tomou conta do ambiente. Por volta das 2h30 da madrugada, fui despertada por um som de papel sendo folheado. Tentei discernir a origem do ruído e considerei que pudesse ser nossa gatinha mexendo em algum papel. No entanto, ao olhar para a ponta da cama, onde a gatinha dormia, percebi que ela estava quieta. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar que algo estranho estava acontecendo. Minha irmã também acordou e, assustada, questionou sobre o barulho. Confessei que não sabia, mas percebemos juntas um vulto alto e largo próximo à estante dos livros. O medo nos envolveu e nos cobrimos dos pés à cabeça, enquanto aquele ser desconhecido começava a rasgar as folhas do trabalho escolar e arranhar com suas unhas afiadas. Por um tempo interminável, o terror nos paralisou enquanto o vulto destruía os papéis, amassando-os e jogando-os sobre a cama. Tentamos rezar, buscando alguma proteção divina, mas parecia que nossas preces não eram ouvidas. Somente quando aquela presença sinistra decidiu parar é que conseguimos recuperar um pouco de sanidade. Não conseguimos mais dormir até o amanhecer. Assim que os primeiros raios de sol iluminaram o horizonte, corremos para contar aos nossos pais sobre o que havia acontecido naquela noite assustadora. Naquela casa antiga, os dias pareciam se esticar em uma escuridão interminável, e cada canto era habitado por sombras que dançavam ao menor movimento. Eu, ainda uma criança, me encontrava preso em um mundo de terror e mistério, onde a linha entre realidade e pesadelo se tornava cada vez mais tênue. Tudo começou com visões assustadoras da menina de vestido branco. Seus cabelos loiros emaranhados e seus olhos fundos, envoltos por olheiras profundas, pareciam me seguir por todos os cantos. Aterrorizado, eu a via nos reflexos das superfícies, na tela apagada da televisão,
nos espelhos que adornavam as paredes sombrias da casa. Os pesadelos eram ainda mais perturbadores. Eu me vi indefeso, preso em seu abraço gélido, sufocado pelo toque frio de suas mãos invisíveis em meu pescoço. Cada noite era um tormento, uma luta desesperada para escapar de suas garras implacáveis. Aos poucos, o medo se tornou insuportável. Minha família, desesperada para me libertar dessa prisão de horror, recorreu a todas as formas de ajuda que puderam encontrar. Oraram fervorosamente, buscaram o auxílio de uma benzedeira local, na esperança de encontrar uma resposta para o pesadelo que me consumia. Finalmente, depois de muitas preces e rituais, as aparições cessaram. A menina de vestido branco desapareceu, como se nunca tivesse existido, deixando para trás apenas lembranças assombradas e cicatrizes emocionais. No entanto, o passado sombrio daquela casa antiga ainda não estava completo. Anos depois, quando já adulto, voltei àquela mesma casa em busca de respostas. O que eu não esperava era encontrar vestígios do passado ainda presentes, e a sensação de que o mal ainda habitava aqueles corredores silenciosos. Os mistérios que assombravam minha infância ressurgiram, mais vivos do que nunca, lançando-me em uma jornada sombria em busca da verdade por trás das aparições que tanto me atormentaram. Até hoje, a menina de vestido branco permanece como um enigma sem resposta, um segredo obscuro que aguarda para ser revelado. Naquela terça-feira, algo estava fora do comum. A banca de Romeu, que nunca fechava por motivos banais, estava fechada. Essa foi a primeira coisa estranha. Decidi seguir em direção ao ponto de ônibus, mas logo percebi que algo estava errado. As pessoas na rua me cumprimentavam e me olhavam de uma forma diferente, como se soubessem de algo que eu não sabia. A sensação de estranheza só aumentava a cada passo. Enquanto eu caminhava, uma série de pensamentos invadia minha mente. O que estava acontecendo? Por que tudo estava tão diferente? Parecia que algo me puxava para trás, como se eu estivesse lutando contra uma corrente invisível. Apesar disso, continuei em frente, tentando ignorar o desconforto que tomava conta de mim. De repente, um gato preto atravessou meu caminho. Parei instintivamente, mas quando olhei para trás, vi minha van partindo sem mim. Gritei desesperadamente, mas o motorista não me ouviu. Decidi atravessar a rua mesmo assim, mas mal dei os primeiros passos quando ouvi alguém gritando para eu parar. Olhei rapidamente para os lados e vi um carro em alta velocidade vindo em minha direção. Foi tudo muito rápido. O carro me atingiu em cheio e fui lançado para o outro lado da avenida. Quando recobrei a consciência, vi uma multidão ao meu redor. Eu estava no chão, machucado, mas ainda vivo. Percebi que minha visão estava embaçada e minha audição parecia distante. Tentava entender o que estava acontecendo quando avistei um homem mais afastado, sentado em uma pedra do canteiro central. Ele me encarava fixamente, e algo em seu olhar me intrigou. Com dificuldade, me arrastei na direção do homem. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, perguntei quem ele era e por que eu não estava triste por ter morrido. Sua resposta foi surpreendente. Ele se apresentou como destino e explicou que era meu destino morrer naquele dia.
Fiquei perplexo com suas palavras e ainda mais confuso. Enquanto tentava processar o que ele havia dito, uma bela mulher se aproximou. Ela se apresentou como Morte e confirmou as palavras de Destino. Aquilo era difícil de aceitar. Como a Morte poderia ser tão serena e bela? A conversa com ele só aumentava minha confusão e desespero. De repente, tudo ficou branco ao meu redor. Estava em um espaço infinito e vazio, e à minha frente vi uma criança. Ela se apresentou como esperança e trouxe um conforto que eu não sabia que precisava. A esperança me fez perceber que ainda havia uma chance para mim, mesmo no fim. Então, fui confrontado com a razão, que me fez entender que Deus estava em tudo e que a vida era mais do que eu havia imaginado. Fui levado a compreender que minha vida havia sido desperdiçada em busca de conceitos errôneos sobre a vida e a morte. Com essa nova compreensão, pedi uma segunda chance ao destino. Ele sorriu e me deu sua bênção, e então meus olhos pesaram e eu adormeci. Ao acordar, estava de volta ao mundo real, cercado por pessoas preocupadas com meu estado. Eu tinha sido dado uma nova oportunidade de viver, e desta vez, eu estava determinado a fazer o melhor dela. Afinal, agora eu compreendi o verdadeiro significado da vida e da morte. Amigos do canal Horrores Inexplicáveis, eu vou ficando por aqui, e agradeço a todos que ficaram e ouviram até o final. Não se esqueça de curtir e seguir o canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.